muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio da TV Fenacor. Eu sou Maria Clara Montanha e o assunto de hoje é Outubro Rosa, e com um tema muito importante, que são as mudanças regulatórias no acesso à mamografia e o que isso impacta para os beneficiários e para os corretores de seguros. E para esse assunto tão importante, com a gente aqui hoje, Érica Brandão. Obrigada pela presença, Érica. Imagina. Advogada e especialista em seguros e planos de saúde. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o Brasil deve registrar mais de 73 mil novos casos de câncer de mama em 2025. Por isso, entender como as novas políticas de rastreamento e cobertura na saúde suplementar funcionam é muito importante para garantir o diagnóstico precoce e o tratamento adequado. Uma mudança importante foi anunciada pelo Ministério da Saúde mês passado, em setembro. Agora, mulheres entre 40 e 49 anos também podem realizar mamografia sem rastreamento obrigatório a cada 2 anos. Antes, o protocolo oficial do SUS orientava para mulheres de 50 a 69 anos. Bom, vamos começar então, Érica. Obrigada pela presença aqui no podcast. Eu que agradeço, Maria Clara. Estou muito honrada com o convite. Espero contribuir com esse tema de suma relevância para nós mulheres. Bom, para começar, como que você avalia o cenário atual do câncer de mama no Brasil e quais os efeitos dessas novas políticas públicas de rastreamento? Tá certo, Maria Clara. Bom, como você mesmo adiantou, acho que a maior alteração das políticas de rastreamento do câncer de mama veio mesmo pelo SUS e acredito que muito em função de um problema de interpretação com uma consulta pública da ANS. Então, só voltando para os beneficiários de planos de saúde, o rastreamento do câncer de mama ele é permitido em todas as idades. Então, em qualquer idade, uma beneficiária de plano de saúde ela pode fazer mamografia e demais exames de rastreamento, desde que o seu médico assistente indique, tá? Sem nenhum problema. A partir dos 40 anos é que você pode fazer uma mamografia digital, enfim, mas a qualquer idade ela pode fazer. E houve uma consulta pública muito recentemente para que se realizassem uma nova política para as operadoras de saúde enfatizarem ainda mais a mamografia nas pessoas, nas mulheres acima de 50 anos. Para quê? Para dar um certificado de boas práticas para essas operadoras quando elas tinham beneficiárias nessa faixa etária e todas elas ali com os seus exames de mamografia em dia. Isso gerou uma confusão, porque a sociedade entendeu que o rol estava sendo alterado para que a mamografia só fosse permitida a partir dos 50 anos. Tá? Então é até bom falar sobre isso, que isso gerou uma grande confusão, e na verdade não. A partir dos 50 anos há um protocolo que, caso as operadoras de saúde queiram aderir, elas precisam fazer uma política proativa junto dos seus beneficiários e ligar, entrar em contato, saber se eles realmente fizeram, para ganhar ali um selo de qualidade, tá? Mas isso não alterou em nada o rol de cobertura para as pessoas. Muito pelo contrário, eu acho que isso foi até algo que chamou muita atenção para como o sistema privado ele tem esse direito e o SUS estava lá ainda com o limite de 50 anos, era a idade mínima para fazer. Então, acho que isso chamou atenção para como o SUS estava atrás do direito das beneficiárias de planos de saúde. Apenas nesse ano é que nós, contribuintes, passamos a ter direito pelo SUS a partir de 40 anos. Então, acho que o maior ganho foi mesmo do Estado, mesmo do Brasil, quanto sociedade, de termos aí a mamografia a partir dos 40 anos. Tem ainda um projeto de lei para liberar a partir dos 30, quando tiver indicação na família, enfim, mas isso ainda está em discussão. Mas já temos um grande avanço. É isso, informação super relevante para a gente. Obrigada, Érica. E além da mamografia, quais são os principais direitos e garantias que os beneficiários, quando diagnosticados com câncer, podem ter? Então, os beneficiários, segundo a Lei dos Planos de Saúde, a Lei 9656 de 98, toda vez que você tem algum diagnóstico, você tem todo o direito tanto de rastreamento quanto de prevenção, de todos os cuidados que sejam necessários, você tem garantido por essa legislação. Então, tudo que o médico assistente indicar que esteja dentro do protocolo clínico daquela questão,
todos os tratamentos devem ser autorizados pelas operadoras de saúde. Então, e se tratando de câncer, você tem lá no rol da ANS quimioterapia, radioterapia, medicamentos orais, tudo isso está incluído no rol da ANS. Perfeito. E mesmo com os avanços, né, muitas mulheres ainda enfrentam problemas para conseguir consultas, exames. O que essas mulheres podem fazer quando chegam nesses obstáculos, né? Tem algum recurso específico que elas podem recorrer? Como é que funciona? Olha, é sempre importante, Maria Clara, que qualquer recusa, ela seja formal. Então, se por algum motivo a operadora de saúde negar uma consulta ou um determinado procedimento, eu sempre indico que se questione formalmente Precisa ser comprovado. para a operadora de saúde, para que a operadora de saúde também te dê um retorno formal, motivado, né, do porquê daquela negativa. E caso ela não tenha cabimento legal ou regulatório, né, existem diretrizes de utilização para alguns casos, né, determinados procedimentos só podem ser feitos por pessoas que se encaixam naquele protocolo clínico, tá? Então, se não for este o caso, isso vai sendo realmente uma negativa arbitrária. Com aquela negativa formal, ela pode procurar a Agência Nacional de Saúde e abrir uma notificação de intermediação prévia, que a ANS ela tenta fazer essa mediação, fazer com que a operadora se explique, motive o porquê daquela negativa e até volte atrás, porque senão ela está sujeita à multa. E caso não adiante, ela tem também o judiciário para procurar aí, então, os seus direitos. E a gente falou dos desafios dos beneficiários, mas também as operadoras também enfrentam desafios financeiros, né? Também, ainda mais com o aumento dos custos assistenciais. Como é que o arcabouço regulatório pode ajudar a manter esse equilíbrio com as operadoras? É uma excelente pergunta. Então, na minha opinião, eu vejo que o órgão regulador, ele procura bastante equilibrar o mercado e os beneficiários, né? Então, ele está sempre trazendo resoluções que aumentam a transparência, que procurem dar reajustes diferentes para os pequenos grupos, um reajuste diferenciado para o beneficiário de um plano individual. Então, está sempre um movimento para que os beneficiários tenham ali os seus direitos respeitados, né? Diante de um cenário como esse, que a gente está falando de um produto diretamente ligado à vida, que é a saúde. Eu acho que assim, um ponto, na minha humilde opinião, que ainda carece de melhoras por parte do órgão regulador é a questão do reajuste dos planos coletivos, tá? Essa questão, eu acho que ainda falta mais transparência para que o consumidor, ele possa realmente aferir ali, ao ver o seu resultado, que ele está pagando um reajuste de acordo com o resultado da carteira ao qual ele faz parte. E não que ele está, de repente, pagando por alguma má gestão da operadora de saúde, né? Que algum problema de gestão esteja sendo repassado para os seus consumidores. Então, acho que nesse ponto a ANS pode nos ajudar a sociedade com políticas para que os consumidores possam entender os cálculos que as operadoras de saúde fazem para se chegar no reajuste, tá? Mas o maior ofensor, na minha opinião, para o equilíbrio desse mercado é o judiciário, tá? Ele continua sendo querendo resolver problemas, né? Na ânsia de resolver problemas individuais, questões individuais, acaba que negligencia toda uma política pública de saúde. Porque todas as normas regulatórias, enfim, são políticas públicas pensadas para uma grande, uma população inteira, uma massa de pessoas que todo mundo tem direitos e deveres iguais. Sim. Né? Então, quando você, de repente, muda para dar privilégios diferenciados para uma pessoa e não está vendo os outros porque eles não entraram na justiça, ou enfim, porque eles não fazem parte daquele grupo, você desequilibra demais. Todo mundo paga essa conta. Então, não dá para o judiciário, sem discutir
com os atuários, com os estatísticos, com toda a política que foi feita para se chegar no que pode e no que não pode. E é claro que eu estou falando aqui, Maria Clara, de pessoas que vão pedir coisas que as outras não têm direito. Sim. Tá? Não é algo que ele deveria receber. É alguma coisa muito diferente. E aí você acaba gerando um desequilíbrio. E todo mundo paga aquela conta. E é o que a gente observa, a evasão dos planos de saúde e aumento da população no SUS. Ninguém pode ser coibido de procurar o judiciário, tá? O judiciário é livre para todo mundo. E o judiciário precisa, né, agir com toda diligência, mas aqui dentro da legalidade e sem também ignorar completamente o órgão regulador, que tem ali as pessoas especialistas, no caso, que fizeram políticas pensando em toda a coletividade que tem plano de saúde. Eu acho que se houvesse alguma forma de serem ouvidos, né, como houve a discussão do rol, que antes é exemplificativo para a Agência Nacional de Saúde, depois passou a ser taxativo por força de lei, tudo isso precisa ser conversado, porque senão você vira um lugar onde o judiciário vai resolver problemas individuais e vai ficar um órgão regulador contra o judiciário. Aí quem vai ganhar? Teremos pessoas com direitos conseguidos de forma legal e outras pessoas que pagam o plano da mesma forma, da mesma maneira, com menos direitos. Então, a gente, até dentro dos beneficiários de plano de saúde, há diferença, porque tem pessoas com tutelas diferenciadas. Então, isso é um perigo. A gente precisa procurar entender que todo mundo tem direitos e deveres, sejam os beneficiários de plano de saúde, sejam as operadoras de saúde, porque sem previsibilidade, sem uma política clara e transparente, não é possível que o mercado ele continue existindo. Todo mundo quer ter um plano de saúde, então a gente também precisa querer que as operadoras de saúde existam. E nesse meio do caminho tem os corretores de seguros, né? Entre as operadoras e os beneficiários. E ainda mais no universo da saúde suplementar, né? O corretor principal é o papel principal do corretor, né? Proteger os beneficiários. Qual o papel dele na especificação quando o beneficiário tem câncer de mama, por exemplo, tem algum problema oncológico? O que ele pode fazer para ajudar? Essa questão, Maria Clara, eu gostaria muito que fossem apenas os corretores de seguros que estivessem comercializando planos de saúde. Infelizmente, isso não é uma realidade. Voltando até um pouquinho, trazendo o assunto, hoje eu faço parte da Comissão de Saúde do Sindicato das Seguradoras do Rio de Janeiro, junto com o Sincor do Rio de Janeiro, e lá nós temos um trabalho para falar sobre isso, sobre qual é o trabalho do corretor quando ele está comercializando o plano de saúde, que ele não é seguro, então ele não é algo que está debaixo do guarda-chuva da SUSEP, mas da ANS. Então, também não tem corretor de seguros como o seu distribuidor, o único distribuidor, né? Reconhecido como uma pessoa capaz. Então, hoje nós temos corretores de seguros fazendo isso, como temos outras pessoas, vendedores, agenciadores, que vendem plano de saúde sem nenhuma exigência de qualquer preparo, de qualquer conhecimento do mercado. Então, isso é uma questão também que hoje precisa ser vista pela ANS, juntamente com a SUSEP, para que os consumidores possam confiar nas informações de quem lhe está prestando consultoria. Tá? Agora, da parte do corretor, que tem responsabilidade pelas suas informações, e respondendo a sua pergunta, é muito importante sempre alertar para as pessoas que você deve entrar num plano de saúde totalmente saudável, tá? Você não deve esperar um diagnóstico desse para você entrar num plano de saúde, assim como qualquer outro tipo de espécie de seguro. As pessoas dividem algo para um risco futuro e incerto, né? No plano de saúde existe carência, existe a cobertura parcial temporária para pré-existências. Então, se você entrar já com diagnóstico, você não terá direito a uma série de coisas enquanto você estiver ali
cumprindo esse prazo de cobertura parcial temporária ou carência, o que é muito importante por conta do equilíbrio Sim. da operadora de saúde, né? Quando a pessoa já entra informando que ela tem um sinistro, ela não contribuiu não contribuiu para o fundo mutual, né? O qual ela faz parte, e ela precisa ainda de um tempo para ajudar naquilo ali. E perigoso para quem entra sem saber dessa informação também, né? Achando que vai Exatamente. poder ter acesso. É muito vai ter. importante, isso é algo que tem que ser falado direto, Sim. porque a gente, né, o seguro, né, vamos tratar o plano de saúde como um seguro, porque eles têm os mesmos princípios, e eles são feitos para quem quer proteger algo que segue aí ileso. Vamos colocar dessa forma. Ele não foi sinistrado, você quer se Uhum. precaver de um eventual desembolso com aquele tipo de despesa. Então é muito importante dizer isso. Agora, o beneficiário que entrou saudável, tudo bem, e foi acometido por um câncer, ele tem que receber também todas as orientações, que ele tem todos os direitos da lei, que ele tem direito ao rastreamento, ele tem direito a todo tipo de tratamento que for passado pelo médico deles, sem limite de sessões de quimioterapia, sem limite de consultas, sem limite e sem também escolher os remédios, né, os medicamentos orais que ele tiver de tomar, né, por conta da prescrição médica dele. Tudo isso ele tem direito pela Lei 9656. E o corretor precisa estar atento para verificar se as operadoras estão sendo corretas, né? Enfim, estão aplicando o que é correto com os seus clientes. Por isso é tão importante você ter um consultor habilitado, um corretor que seja especialista em planos de saúde. E para fechar, Érica, eu queria saber, tem discussões em andamento no setor para aprimorar ainda mais a proteção do consumidor na saúde suplementar, ainda mais em casos de doenças crônicas ou oncológicas? Bom, a gente teve já algumas mudanças positivas, algumas novidades positivas de proteção ao consumidor. Esse ano teve o início da vigência da RN 623, que estabelece que as operadoras devam ser mais transparentes com os consumidores, motivando exatamente das respostas e prazos. Então, isso traz maior tranquilidade para os beneficiários. Além disso, houve também um debate, uma discussão sobre a consulta pública 145, que era para falar justamente do reajuste dos planos coletivos, como a gente mencionou anteriormente, mas infelizmente foi suspenso por conta dos prazos. Vai voltar essa discussão, o que já é um avanço, porque estamos conversando sobre transparência dos reajustes dos planos coletivos, que é uma discussão muito antiga do setor. Espero que essa discussão volte em breve. Além disso, o rol de coberturas obrigatórias da ANS, ele já é modificado periodicamente, né? Antes era 2 anos, depois passou para 6 meses, hoje é algo vivo. Então, assim, cada hora que aparece um novo medicamento, uma nova terapia e que ele pode ser avaliado, ele já é avaliado independente de um prazo mínimo para ele adentrar no rol de coberturas obrigatórias. Então, acho que já tem bastante avanço para os consumidores e, ao mesmo tempo, a gente precisa também olhar como estão as operadoras de saúde, porque o que a gente observa também hoje é que um enxugamento, né, cada vez mais das operadoras de saúde. Então, a gente vai vendo as operadoras se juntando, ficando poucas e muito grandes operadoras no mercado funcionando, em detrimento das pequenas que muitas vezes não conseguem atender a tantas demandas regulatórias. Então, o órgão regulador tem que ter também esse cuidado e essa sensibilidade de proteger ao consumidor, ao mesmo tempo que proteger o mercado, para que ele exista e tenha mais concorrência e possa atender diferentes pessoas, né? Para você ter vários tipos de planos de saúde para diferentes classes sociais, né? E você ter mais pessoas dentro do mercado privado. Então é preciso falar sobre isso, é preciso falar sobre os recursos das operadoras de saúde, né? E é preciso falar também sobre as políticas públicas de saúde, para falar do SUS. Todo mundo bota a luz muito grande nas operadoras de saúde, né? No mercado privado, que já atende
muito bem, mas a gente vê que há uma diferença de dignidade muito grande entre o tratamento de um beneficiário de plano de saúde e de um contribuinte que precisa de ser atendido pelo SUS. Então, muito importante a gente olhar isso tudo e saber que os beneficiários de plano de saúde, apesar das dificuldades que encontram, ele ainda tem muito, muito privilégio de ter um plano de saúde. Informações muito importantes que você trouxe aqui pra gente hoje, Érica. Muito obrigada. Por isso que a campanha Outubro Rosa é tão importante, né? E não só no mês de outubro, mas no ano inteiro. A gente tinha que sempre falar sobre isso. É um assunto muito importante para nós mulheres e para as pessoas que estão em volta das mulheres também, né? Muito obrigada, Maria Clara. O assunto é muito importante. Eu fico muito feliz de fazer parte dessa conversa. Espero ter trazido argumentos para que a discussão siga em pauta. E lembrando para todas as mulheres, sejam elas beneficiárias do SUS, sejam elas beneficiárias de um plano de saúde, você tem direito à mamografia, aos seus cuidados, à atenção integral à sua saúde. Então, não deixe para amanhã os seus cuidados básicos com a sua saúde. É isso. Quero agradecer também você de casa que acompanhou esse episódio com a gente. Mas antes de encerrar, eu quero relembrar que o autoexame de mama é muito importante para mulheres de todas as idades para a prevenção do câncer de mama. E se você não sabe muito bem como fazer ou nunca fez, tem um link aqui na descrição do vídeo ensinando o passo a passo desse autoexame, beleza? Então a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigada. Até lá!